Bom dia. Hebreus 11, a partir do versículo 4. Carta aos Hebreus, capítulo 11, a partir do versículo 4. Estamos falando, lendo, meditando nas cartas. A primeira foi Hebreus e a partir daí viram várias outras. Se Deus permitir, claro. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que o de Caim. Por meio da fé, ele foi reconhecido como justo no momento em que Deus aprovou as suas ofertas. Veja você uma coisa, Abel, ele tinha fé, ele sabia quem era Deus, ele conhecia, amava, respeitava, temia. Por isso ele apresentou a melhor oferta dele. O seu principal, o primeiro ali, o seu dízimo, ele levou do melhor para o Senhor. Caim não tinha fé, não tinha temor, não tinha nada, ele levou qualquer coisa. E quem não tem fé, não crê no seu, não viu um comportamento que matou o seu irmão. Deus aprovou a oferta, o dízimo ali de Abel e não de Caim. Apesar de estar morto, seu testemunho de fé ainda é eloquente. Apesar de estar morto, apesar de ter morrido, o testemunho dele ainda é forte. Porque mostra que ele tem que ter um grande conhecimento, temia o Senhor, respeitava e obedecia. Ao contrário de seu irmão. Prova tal que ele procurou levar o melhor ali da colheita dele, o primeiro, o primórdio, o dízimo dele, ele levou do melhor para o Senhor. Seu irmão não. E quem não tem fé, quem não teme o Senhor, comete todo tipo de erros. Prova tal que nós vimos, Caim depois cometeu, ainda é um erro maior, ao matar o seu irmão. Depois cometeu um erro ainda maior também, quando Deus o questionou, ele deu uma resposta mais educada para Deus. Sou lá responsável pelo meu irmão. Por isso ele foi amaldiçoado. Então nós temos sempre para analisar. Será que nós temos fé ou somos aquelas pessoas que simplesmente ficam falando que somos de fé, que temos fé, mas na prática não vivemos isso, não mostramos isso, não temos nada de fé? Versículo 5 fala, por meio da fé, Enoque foi arrebatado de forma que ele não experimentou a morte. E já não foi encontrado porquanto Deus o havia arrebatado, visto que antes de ser arrebatado havia recebido o testemunho que tinha agradado a Deus. No mundo totalmente rebelde, todo tipo de coisa, Enoque, o sétimo, ele temia Deus, ele obedecia a Deus. Apesar do mundo estar naquela perdição, mas ele procurava viver em santidade. Ele procurava viver em conformidade com a palavra de Deus. Por isso que Deus não deixou nem ele passar pela morte, ele subiu em vida. Deus o recolheu em vida. Ele foi para o paraíso arrebatado. Nós só vemos falar em duas arrebatações na Bíblia. A primeira foi Enoque.
Deus o levou para o paraíso com vida. Primeiro pegou. E o segundo foi Elias. Elias, Deus o arrebatou em um redemoinho. As pessoas às vezes confundem, não foi numa carruagem de fogo, não. Passou uma carruagem de fogo que separou ele de Eliseu. Mas ele subiu em um redemoinho. Então foram os dois que não experimentaram a morte, não passaram por nada disso. Subiram em vida. Deus o recolheu em vida. Isso por quê? Porque eles viviam na fé. Viviam pela fé, eles praticavam a vontade de Deus. Pela fé, apesar do mundo todo, do comportamento tivesse diferente, eles praticavam a palavra de Deus. Por isso o Senhor os recolheu em vida. E nós também, da mesma forma, apesar de estar num mundo que não entende, não aceita, não compreende a palavra de Deus como ela é, nós devemos praticá-la. Nós devemos executar a palavra de Deus. Mesmo que ninguém entenda, que ninguém aceite, ninguém concorde. Porque também nós vivemos pela fé e sabemos que no momento certo, quando nós partimos daqui, nós iremos ao encontro do Senhor. Nós iremos morar com Ele por toda a eternidade. Descanso eterno. Por que nós sabemos? Pela fé. Em tudo nós temos que ser pessoas de fé. Não adianta falar, é isso aqui, não. Tem que ter fé no Senhor, crer na palavra dele em conformidade, não é só falar. Falar qualquer um fala, papagaio fala. Mas nós temos que agir. A fé sem obra, ela é morta. Versículo 6. Em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa a todos quantos se consagram nele. Sem fé, se você não tem fé, você não consegue agradar a Deus. Como sempre, faço questão de lembrar e repetir várias vezes. Não é falar que tem fé. É agir pela fé, praticar a fé. Quem tem fé vive em santidade. Quem tem fé pratica a santidade. Essa que é a realidade. Qualquer pessoa que não pratica a fé, que não vive em santidade, não agrada a Deus. Para agradar a Deus, você tem que viver na fé. Viver na fé, você vive em santidade. Por isso fala, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real, que recompensa todos quanto se consagram nele. Vou me consagrar. Não, você se consagra ao Senhor vivendo em conformidade com a palavra dele. Assim você se consagra. Você se consagra vivendo a palavra de Deus. Não é falando. Vou me consagrar no Senhor. Então você foge da imoralidade, da putaria, da desonestidade, da maldade, de tudo que não presta. E vive no Senhor. Isto é fé. Não o contrário que as pessoas dizem, não, eu tenho fé nisso, eu tenho fé, não. Fé você coloca em prática. Bom? Então fique bem ciente que sem fé é impossível agradar a Deus. Você não tem fé, pode falar, pode fazer. Não, eu tenho fé que eu vou receber isso, eu tenho fé que eu vou querer aquilo. Não. Fé
A fé sobrenatural, a fé no Senhor, é você falar, não, eu vivo de acordo com a palavra dele. Vem tribulações, vem lutas, vem batalhas, vem tudo. Mas você fica firme. Você permanece firme. No Senhor. Ah, não, tem algo ali que é vantajoso, eu posso levar uma vantagem, eu posso me dar bem, não é nada desonesto, Deus vai aceitar. Será que vai? Vamos examinar na Bíblia. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ah, pastor, Deus não vai me condenar, não é errado eu fumar um cigarro comum, o cigarro que é natural, você compra no bar, na padaria. É. Segundo as leis, nosso país não é errado. Mas diante de Deus, sim. Mas você já está causando dano, em primeiro lugar, a você mesmo, ao seu corpo, ao seu pulmão. Segundo lugar, você está em desobediência à palavra de Deus. Você está desobedecendo. Você tem que viver a palavra dele, praticar a palavra dele. Pela fé, Noé, quando divinamente orientado acerca dos acontecimentos que ainda não podiam ser vistos, movido por santo temor, construiu uma arca a fim de salvar sua família. Por intermédio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que vem da fé. Pela fé, ele obedeceu a Deus. Ah, não, o mundo vai ser destruído em água. Ele podia falar, não acredito. Ele creu, fé. Ele obedeceu, ação, obras. A fé sem obra é morta. Ninguém no mundo todo não tinha uma pessoa que acreditasse. Só ele. Colocou a mão na massa durante tempo. Porque não foi de um dia para o outro que ele construiu a arca. Ele levou muito tempo. Anos. Mas ele fez ali. Fez a obra, todo mundo achando ele maluco, ele doido, mas ele fez a obra. Ele conseguiu salvar ele e a sua família. Os restantes não quiseram. Por que não quiseram? Porque não acreditaram. Não tinham fé. Aí nós vemos as pessoas falando, não, eu tenho fé. Eu tenho fé. Mas na prática nós vemos que não tem. Porque fé e temor andam juntos. Eu tenho fé em Deus, eu tenho temor, eu tenho medo. Isso é as consequências das minhas desobediências. Eu sei a consequência se eu não obedecê-lo. Tudo é fé. Muito bem, nós lemos Hebreus capítulo 11, nós lemos hoje até o versículo 7. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 8. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Deus abençoe. Então, bom dia.